Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Precisamos estar atento àquilo que Deus fala ao nosso coração. Primeiramente, nós devemos nos inteirar desse grande convite que Ele mesmo faz a cada um e a cada uma de nós. Começando, é claro, pela primeira leitura que nós acabamos de proclamar, tirada do livro do profeta Isaías. Ao mesmo tempo que é um convite, também é um apelo. Um apelo que Deus faz através do profeta a cada um e a cada uma de nós, assim como fez no tempo de Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Talvez nós podemos até não entender o que Deus quer nos dizer através do profeta. O tempo de Isaías não era tão diferente do nosso tempo hoje. Não naquilo que se refere à modernidade, é claro, mas aquilo que se refere a essa busca constante da presença de Deus. Também no tempo de Isaías, o povo estava cada vez mais se rebelando contra o Senhor. Estavam deixando o Senhor de lado, estavam buscando adorar outros deuses, estavam colocando sua esperança e sua fé em Deus constituídos por mãos humanas. Deus que na mentalidade deles ofereciam apenas aquilo que era de material, não a salvação. Por isso, próprio Deus, através de Isaías, ele faz esse apelo, Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Claro que o Senhor não está perdido, mas para muitos ele ainda continua perdido. Muitos ainda não acharam o Senhor na sua vida, não acharam o Senhor na vida do irmão. Muitos ainda acham que apenas o Senhor está presente nas coisas materiais, naquilo que vai me proporcionar uma vida mais regalada, uma vida mais tranquila no sentido material. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos buscar Deus na nossa vida. O mundo está sedento de Deus, mas há muitos que ainda continuam com seu coração fechado. Há muitos que não buscam estar atentos ao chamado do Senhor. Quando nós falamos sobre chamado, não é que Deus está te chamando para você abandonar os seus bens, abandonar a sua família para segui-lo, não. Mas abandonar aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos jogar para fora do nosso coração e da nossa mente aquilo que não condiz com a vida do cristão. Deus, ele chama a todos igualmente. Por quê? Porque ele quer salvar a todos.
independentemente se a pessoa crê ou não crê. Mas Deus é bom. Já falamos sobre isso na semana passada. Deus, ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ele faz o sol brilhar sobre os justos e sobre os injustos. Da mesma forma, ele chama a todos, mas poucos são aqueles que lhe dão atenção. Poucos são aqueles que estão dispostos a ouvir o seu chamado. Para Deus não há tempo, para Deus não há dia. Diante de Deus, praticamente isso é quase que inexistente. Mas para nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Nós queremos escolher o dia, nós queremos escolher a hora, e nós queremos escolher aquilo que bem nos agrada, não aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus em nós. Claro que o Evangelho é o resumo de tudo isso. Jesus sempre usando das parábolas, das comparações. Primeiramente, a gente vê aqui no Evangelho um Deus justo. Um Deus que quer todos ao seu lado. Um Deus que promete aquilo que é justo a cada um e a cada uma de nós, independentemente do tempo. Mas nós, por nos deixar levar muitas vezes somente pelo nosso lado humano, nós queremos de Deus o dobro daquilo que Ele nos ofereceu. Não importa, meu irmão, minha irmã, não importa se eu tenho 29 anos de padre e se o outro tem um mês de padre. Para Deus nós somos iguais. Para Deus nós merecemos a mesma recompensa. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Muitas vezes nós achamos que Deus é injusto, porque Ele nos chamou, nós lhe demos um sim, mas no final Ele não nos deu aquilo que Ele, ou melhor, aquilo que eu havia imaginado receber. Isso acontece entre nós, acontece nas nossas igrejas, acontece na nossa sociedade. Acontece entre nós que frequentamos as pastorais, os movimentos. Quantas vezes nós usamos, do nosso tempo para criticar o tempo do outro? Quantas vezes nós apontamos o dedo? Olha, eu já estou nesse movimento há não sei quantos anos, nunca recebi nada. Chegou fulano de tal, que tem aí uns 3, 4 meses, já tomou uma posição na igreja. Primeiramente, na igreja nós não tomamos posição. Quem toma posição na igreja é o soberbo, é o orgulhoso, é o egoísta. Porque na igreja só há uma posição, a do Senhor Jesus. Nós somos servos inúteis, como nos diz o próprio apóstolo, Fazemos aquilo que Deus pede para fazer, mas nós temos que fazer com justiça, nós temos que fazer com amor, e nós temos que fazer desinteressado naquilo que é material. Por isso que Jesus conta essa parábola. Na nossa mentalidade humana,
nós vemos aqui no primeiro plano que esse patrão é o injusto. Esse é o nosso pensamento. É o injusto por quê? Porque ele saiu cedo, de madrugada, contratou alguém, um grupo de pessoas para trabalhar na vinha e combinou com eles: ide trabalhar na vinha e eu lhe pagarei uma moeda, ou seja, uma diária, que corresponde a uma moeda de prata naquele tempo. E durante o dia, ele saiu várias vezes. Já quase no finalzinho do dia, ele contrata mais pessoas. Então, humanamente falando, nós vamos dizer que esse patrão é um patrão injusto na hora de acertar com os seus empregados. Mas essa é a lógica de Deus, não é a nossa lógica. Esse é o pensamento de Deus, não é o nosso pensamento, como nós ouvimos na primeira leitura. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E aí, quando chega o momento do acerto de conta, ele chama o administrador e diz assim: agora reúne os empregados e dê a cada um uma moeda de prata. Olha só a lógica de Deus, Porém, começando dos últimos, daqueles que quase nem trabalharam, ou trabalharam pouco tempo, começando por eles. E assim o administrador fez. Começou a ser de contas, chamando os últimos que haviam sido contratados e deu a cada um uma moeda de prata. Aí vem os arrogantes, que somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que achamos que somos os primeiros, porque eu faço isso, faço aquilo na igreja, e aí nos deixamos levar pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo nosso querer mais. E aí então, quando chega aos primeiros, eles chegam, esfregando a mão. Ai, que beleza, Agora nós vamos receber uma boa quantidade de dinheiro, porque o patrão pagou aqueles que quase não fizeram nada uma moeda de prata, sinal de que ele vai nos dar muito mais. Olha o pensamento do homem. E aí, quando eles receberam também uma moeda de prata, eles ficaram decepcionados com Deus. Meu irmão e minha irmã, quantos cristãos, quantos católicos se afastaram de Deus porque se decepcionaram com Deus, porque se consideraram que Deus foi injusto, que Deus não valorizou o seu trabalho, que Deus não valorizou o seu sim. E aí nós reclamamos de Deus, E aí então ele vai dizer, vieram os que tinham sido contratados 5 horas, em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós. Começaram a murmurar contra o patrão.
São os católicos que buscam apenas poder, que buscam apenas, aparecer. Não faz por amor, faz sempre com certo interesse. Não se despreende daquilo que é material na sua vida. Está sempre em busca de uma recompensa maior. Você acha, meu irmão, minha irmã, que no juízo final, quando formos prestar as nossas contas ao Senhor, você acha que eu vou receber mais do que você? Não. No pensamento de Deus, Ele quer dar a todos igualmente, mas vai depender da nossa conduta, vai depender da nossa forma como nós estamos vivendo no mundo de hoje, como nós estamos buscando Deus, como nós estamos o invocando no nosso dia a dia. Há muitos aqui que esperam uma recompensa altíssima. Senhor, não pode, fulano de tal ficou só 2 meses, eu já tenho 20 e tantos anos, e eu não recebi nada, e recebi igual a ele. Senhor, eu fiquei 29 anos de padre, o outro ficou apenas 6 meses, e eu recebi igual a ele. Olha como é que nós reclamamos, Não pensa, meu irmão, minha irmã, que você vai receber mais do que aquilo que está no coração de Deus, não. Como diz, juntai tesouros no céu, não na terra. Os tesouros da terra, eles não vão com você, não. Não adianta você chegar lá diante do Senhor, abrir o seu baú e mostrar os seus tesouros, porque eles não vão interessar a Deus, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso baú está cheio de tesouros de ignorância, de orgulho, de inveja, de autossuficiência. Será que é isso que nós vamos apresentar ao Senhor? Não. Busque o Senhor no seu dia a dia. Esteja atento à sua voz, não à voz do mundo, não à voz do homem, mas à voz do Senhor, enquanto pode, invocar enquanto Ele está perto. Porque depois não adianta você dizer, porque Deus está longe. Não, Deus não está longe. Nós estamos nos distanciando de Deus, porque nós estamos focados apenas naquilo que é do mundo, Então, porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualasses a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e vai para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. É o pensamento de Deus, meu irmão. Não adianta a gente querer mostrar coisas, somente para o mundo, Quando partimos, nós temos que apresentar a Deus os tesouros que nós juntamos de amor, de perdão, de paz, de solidariedade, de disponibilidade para com o seu trabalho, para com o seu serviço, o sim que eu dei a Ele. Deus não vai fazer diferença de ninguém, não. Porque o Papa, porque o Bispo, porque o Padre, porque o leigo. Não, meu irmão, minha irmã, minha irmã, pode colocar 10 caixões de chumbo para o Papa, porque ele se tornou um defunto como eu me tornarei um dia. Não há diferença diante de Deus. A diferença está na conduta, no comportamento, na vida
sã e na vivência da sã doutrina que Ele nos pede. Você pode fazer o mais belo funeral, ou vai para a fornalha ou vai para a terra, tanto na fornalha quanto na terra viraremos pó. Então deixe o orgulho de lado, deixe a ambição de lado, deixe a inveja de lado, deixe o ciúme de lado, porque isso não agrada a Deus. Então, nesse 25º domingo do tempo comum, vamos abrir o nosso coração, vamos invocar o Senhor, meu irmão, minha irmã, invocar o Senhor para a humanidade que está sendo cada vez mais castigada pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias vontades, para que a humanidade possa realmente encontrar novamente o Senhor em seus corações. Abramos o nosso, peçamos a Ele esta graça.